Olá pessoal, no programa de hoje vamos falar de futebol americano e rugby, dois esportes de velocidade, extremamente táticos e democráticos. Quer saber mais? Assista agora o que atletas destas modalidades têm a dizer. A história do futebol americano teve início nas areias cariocas em 1986. O esporte ganhou popularidade nos anos 90, surgindo em 1991 a primeira equipe. Em Bagé, há adeptos deste esporte. Marcelo é praticante e vai nos contar um pouco de sua história e de sua paixão pelo futebol americano. Bom, eu resolvi parar de fumar. Conheci um amigo que já jogava futebol americano fazia um pequeno tempo, o time estava iniciando. Eu decidi começar a jogar esse esporte para poder fazer alguma atividade física e dar uma renovada na minha vida. E aí isso acabou virando uma paixão minha. E faz já 5 anos que eu jogo futebol americano em função disso. Então, Bagé sempre teve time desde 2007, a gente teve uma campanha bem expressiva até o início de 2010, o time de Bagé era atuante, quando jogava na modalidade sem equipamento ainda. E infelizmente pela exigência da federação, da gaúcha, da exigência da Federação Nacional de os jogos só poderem acontecer com o equipamento completo do futebol americano, isso visando a saúde, a integridade física dos jogadores. O time de Bagé acabou se extinguindo porque os jogadores não tinham condições de adquirir o equipamento, não tinha como estruturar um time. Uma das maiores rivalidades do estado era Bagé e Santa Cruz, jogando no off-pads, que era sem equipamento, o Campeonato Gaúcho principalmente, era um jogo bem intenso. Mas o futebol americano, como é um esporte que preza muito a lealdade em campo, mesmo a gente tendo uma boa rivalidade, um dos primeiros convites para compor o plantel do time de Santa Cruz, que já estava com o seu equipamento todo comprado como time e visando jogar um campeonato brasileiro, foi para Bagé justamente. Então alguns jogadores que tinham disponibilidade de conseguir adquirir equipamento, tinham disponibilidade de se deslocar até Santa Cruz, que já tinham sido convidados como o time de Bagé inteiro, não era nenhuma preferência para esses jogadores. Nós acabamos nos integrando ao plantel do time de Santa Cruz em 2010 mesmo. E desde 2010 a gente joga o Campeonato Brasileiro representando as cores azuis do Santa Cruz do Sul. Os jogadores de Bagé são bem vistos, são até considerados exemplos, porque nós somos jogadores que têm que deslocar 350 quilômetros para jogar. Muitas vezes os jogos em Foz do Iguaçu, em Santa Catarina, Florianópolis, a gente vai a Santa Cruz, pega o ônibus junto com o time, vai aos locais, joga, retorna, pega o carro, volta a Bagé. Então é uma mão de obra bem grande, assim, o pessoal de Santa Cruz vê com bons olhos assim, essa nossa paixão pelo esporte. O futebol americano eu considero um jogo que ele é muito democrático. Se é baixinho, tem uma posição específica para o jogador baixinho, tem uma posição específica para o jogador alto, para o jogador magro, para o jogador pesado. Então ele é muito democrático. Situação número 1, todo mundo participa. Situação número 2, é um esporte coletivo que envolve não só rapidez, força, como muita inteligência. O jogador, se ele não for rápido, ele tem que ser forte. Se ele não for forte, ele tem que ser rápido. Mas em qualquer tipo de situação ele tem que ser muito inteligente para jogar. As regras são rígidas no futebol americano, tem normas para quando um jogador se machuca em campo, é praxe o time inteiro se ajoelhar enquanto o jogador é atendido. Então, apesar de ser um esporte que o pessoal visa como esporte, é pancadaria. Não, é um esporte de contato, é um esporte de contato físico, tá? Intenso, mas é um jogo de cavaleiros. Inclusive, onde os adversários se respeitam muito e onde essa democracia faz com que eu tenha diversos tipos de biotipo físico, diversos tipos de opiniões, diversos tipos de maneira de ser entre os jogadores, e essa convivência num número enorme de jogadores faz com que a gente cresça como seres humanos também. Então o esporte é bem atraente quando a gente consegue conhecer o lado do futebol americano, que não é aquele que a gente pensa quando liga no canal da ESPN e não sabe nada sobre o esporte, assim, olha lá, um monte de brutamontes dando pancada em campo. O esporte não é isso.
O esporte não é isso. Para quem não entende nada do esporte, pode até parecer, mas isso não é o que acontece, na verdade, nesse tipo de esporte, tá? Então, assim, ó, se conhecer um pouquinho da regra, se conhecer um pouquinho da estratégia do esporte, ele se torna muito apaixonante. E foi precisamente por isso que eu me apaixonei. Roberto e Lucas também são adeptos do futebol americano e vão nos contar como e por que optaram por praticar este esporte que divide opiniões. Bom, é um esporte que desde pequeno eu tive paixão, eu sempre acompanhava na televisão os jogos da Liga Profissional. E quando eu vim para Bagé, um amigo meu da minha universidade me convidou para dar uma olhada, ver o que eu achava. Fui, joguei, me interessei, me aumentou mais ainda minha paixão pelo esporte e estamos aí até hoje. A diversidade de jogadores, qualquer tipo de jogador pode jogar, tanto grande, magro, pequeno. E fora também que o futebol americano todo mundo acha que é força. Não é só força, existe aí muito pensamento, muito raciocínio para poder executar cada jogada, cada tipo de ação. Bom, eu escolhi por causa que é interessante e foi um amigo meu que me convidou. A partir daí, eu não parei mais. Bom, eu pratico futsal. A grande diferença é que tu não se machuca muito, por causa que tem equipamento. E no futsal tu tem risco de lesões, machucar alguns ligamentos, mais ou menos isso. Até hoje nunca me machuquei no futebol americano. No futsal já tive que parar e fazer fisioterapia. O futebol americano é muitas vezes confundido com o rugby. Marcelo nos fala a respeito desta diferença. A confusão bem comum o pessoal faz sobre o futebol americano e o rugby. A primeira diferença e mais gritante, o futebol americano usa uma armadura, que é essa aqui, e usa um capacete, que é esse aqui, tá? Essa é a diferença básica. Então a gente tem equipamento de proteção diferente do equipamento de proteção do rugby, que é um capacetezinho de um material menor, porque o contato com a cabeça do rugby é um pouco mais restrito do que o nosso. O rugby ele tem regras completamente diferentes do futebol americano, embora o objetivo comum dos dois esportes seja avançar com a bola até o campo adversário. No rugby as jogadas não param, tá? Ele é mais corrido. Tá? No futebol americano as jogadas, a cada vez que acontece uma jogada, ela para e reinicia de bola parada. O futebol americano ele permite vários lançamentos da bola para trás e somente um lançamento para frente. O rugby isso não pode acontecer, só pode lançar a bola para trás. Já o rugby surgiu no Brasil em meados do século XIX. Apesar de ter uma longa história, o esporte no país nunca conseguiu resultados expressivos internacionalmente. Bagé possui uma equipe com destaque no estado. Alexandre, que é estudante e também capitão do time bagense de rugby, nos conta um pouco da história do time, das dificuldades e por que optou por este esporte. O Rugby Fronteira Sul começou em 2008 e desde então a trajetória foi meio cheia de contratempos, porque a gente não conhecia direito o esporte, a gente teve que buscar métodos e pessoas que nos ajudassem a formar um time. E em 2010 foi o nosso título máximo, a gente foi campeão gaúcho de rugby, na modalidade Seven-a-side, que é a modalidade olímpica. E no final de 2011 fomos a campeonatos internacionais no Uruguai e em 2012 saímos em segundo colocado um torneio internacional no Uruguai que constavam Brasil, Argentina e Uruguai, sendo nós representantes brasileiros. A dificuldade é bastante grande, era bastante grande. Hoje a gente tem um time completo, a gente tem táticas, a gente tem muito material de apoio, temos material para treino também. E hoje em dia o pessoal que quer jogar rugby é só chegar aqui no Militão e jogar com a gente, que aqui vai sair sabendo tudo de rugby, sem nenhum problema. Tem um sentido diferente para quem joga e para quem vê. Aqui dentro do campo existe, primeiro de tudo, companheirismo e lealdade. Tu não pode machucar teu oponente, porque depois do jogo tem uma comemoração, que é ali que tu comemora com o teu oponente, discute jogada que aconteceu, alguma coisa mais dura. E é um jogo que tem bastante raça. E um jogo que não para, ele é exaustivo. Então, e não tem muita firula, assim. Qualquer coisinha que aconteceu, qualquer choque, a pessoa não fica tirada no chão, não fica inventando alguma coisa. Cai no chão, levanta. É tipo que nem a vida, assim, toda hora alguém te derruba e tem que levantar e seguir pra frente. Outro adepto do esporte é Francisco, que nos contou um pouco da sua relação com esta modalidade. Meu primo joga rugby em Novo Hamburgo e uma vez eu fui treinar com ele. E eu gostei do esporte. Antes eu jogava futebol, joguei no Bagé aqui já. Só que o rugby tem um espírito diferente, é um espírito mais de união no time. O equipamento do rugby é só uniforme, chuteira, um protetor bucal
E o máximo que pode usar é esse daqui, que é um scan cap, que é como se fosse um capacete. Não é um esporte, todo mundo pensa que é um esporte bruto, que todo mundo vem para se machucar. Mas não é assim, tem muita técnica junto. É um esporte de contato, mas não é aquilo que as pessoas pensam que é uma carnificina aqui, que é todo mundo se matando, não é. Eu digo que venham conhecer, venham num treino, todos os sábados, às 3 ou às 4, a gente tem uma página no Facebook, quem quiser pode procurar, Rugby Fronteira Sul. E é isso, vim treinar algum dia, pelo menos para ver o jogo, conhecer um pouco mais. Considerado um esporte de bastante contato, César fala das qualidades do rugby. Principalmente, como todos falam, assim, é um esporte bem democrático. Pode ser gordo, magro, alto, baixo. É um esporte bem assim e legal, eu me apaixonei pelo esporte mesmo. Não conhecia, jogava só futebol. E daí quando fui convidado pelo Alexandre para jogar, acabei me pegando assim, com um esporte bem disciplinado, assim, frisa muita disciplina, assim, é muito legal. É isso, pessoal. O programa de hoje fica por aqui e eu espero você no próximo final de semana. Obrigada!